Descomplicando o Departamento Pessoal. Em Jornada de Trabalho, Parte 2. Oi, Maria, tudo bem? Podemos continuar nossa conversa de ontem? Boa tarde, Sr. Paulo. Podemos continuar sim. Aonde nós paramos? Então, Maria, durante a jornada de trabalho, devo conceder que tipo de descanso para o funcionário? Quando a carga horária diária exceder 6 horas, será obrigatório um intervalo de no mínimo 1 hora, ressalva acordo ou convenção coletiva que determine um intervalo maior, que não poderá exceder a 2 horas. E se a hora de descanso não for concedida? A não concessão ou a concessão parcial do intervalo implica o pagamento de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Ok, mas tenho 2 funcionários que trabalham somente 5 horas por dia. Como faço nessa situação? Será obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando ultrapassar as 4 horas de trabalho. E de um dia para o outro? Preciso respeitar algum espaço de tempo? Com certeza, entre 2 jornadas de trabalho, o senhor deve conceder no mínimo 11 horas consecutivas de descanso para o colaborador. Por um acaso, não possui nenhuma exceção à regra de 8 horas de trabalho para 11 horas consecutivas de descanso? Tem sim, poderá convencionar a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso, por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo. E existe algum tipo de descanso obrigatório que eu remunero o empregado? Sim, é o chamado descanso semanal remunerado, que é o período de 24 horas consecutivas aos domingos em que o colaborador deixa de prestar serviços ao empregador. Entretanto, se o funcionário faltar injustificadamente ou atrasar na determinada semana, ele perde o direito à remuneração do repouso. Ocorre que o salário normal mensal já remunera os DSRs em relação à jornada normal de trabalho, significando dizer que somente haverá necessidade de cálculo separado adicional se algum colaborador tiver horas extras. Você pode me dar um exemplo? Claro, vamos ao exemplo. Suponhamos que um funcionário tem um salário contratual de R$ 1.200. A sua jornada de trabalho é de 8 horas por dia, ou seja, 200 horas por mês. Ele fez 20 horas extras. Nós vamos pegar o valor do salário mensal, 1.200, dividir pela quantidade de horas total do mês, nesse caso, 200 horas, e vamos achar o valor da hora trabalhada, R$ 6. Para o cálculo da hora extra, nós vamos pegar a quantidade total de horas extras feitas no mês, nesse exemplo são 20 horas extras, e multiplicar pelo valor da hora, R$ 6. Depois, vamos multiplicar por 1,5, que é o adicional de 50%. O resultado dá R$ 180. Esse é o valor das horas extras que o funcionário tem a receber. O cálculo do DSR é feito da seguinte forma. Nós pegamos o valor total das horas, R$ 180, vamos dividir pela quantidade de dias úteis que tem no mês e multiplicar pela quantidade de dias não úteis, ou seja, domingos e feriados. Vamos pegar um exemplo de um mês que tenha 25 dias úteis e 5 dias não úteis. Nós vamos pegar R$ 180, dividir por 25 e multiplicar por 5. Vamos achar um valor de R$ 36, que é referente ao DSR das horas extras. Eu pretendo contratar um profissional muito bom, mas devido à conclusão de um curso de uma pós-graduação, ele não poderia se dedicar em período integral aqui na empresa. Existe alguma forma de contratação para esses casos? Sim, através do regime de tempo parcial. Não poderá exceder a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras, ou não exceder a 26 horas por semana, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas extras semanais. Eu poderei reajustar a jornada de trabalho de um funcionário que já esteja contratado pelo trabalho de regime integral para o regime de tempo parcial? Em regra, não, a não ser que tenha esta previsão na convenção coletiva de trabalho da sua categoria e que seja feita mediante a opção manifesta do colaborador perante a empresa. Posso contratar um funcionário pelo regime de trabalho em tempo parcial por 15 horas semanais e, eventualmente, quando necessário, ele prestar horas extras?
Sim, como o contrato de trabalho foi estabelecido em um número inferior a 26 horas semanais, as horas extras serão devidas a partir da 16ª hora, sob o acréscimo de 50%, limitando-se até 6 horas extras por semana. Estas horas extras poderão ser compensadas em um outro dia, em vez de realizarmos o pagamento? Sim, mas a compensação deverá ser feita até a semana imediatamente posterior à realização da hora extra, devendo ser feito o pagamento na folha do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Tá bom, Maria. Agradeço o esclarecimento. Vou conversar com meu sócio e entro em contato com a LAFES em seguida.